falo de relacionamento, gente, né, tudo é se relacionar, né? Se relacionar com você mesmo é um relacionamento, né? Relacionar com o filho, se relacionar com o pessoal do trabalho, se relacionar, tudo é um relacionamento, ok? Ok? Mas quando também, nesse tema aqui, eu queria abordar um pouco o relacionamento de casal, né? O relacionamento de casais, que são coisas, né? Então, ser um pouco mais específica. Claro que um relacionamento ruim, né, não resolvido, a infância, com os pais, irmãos e tal, vai refletir quando tiver no relacionamento de casal, né? Então, se a gente for mexer nisso, a gente vai pegar fatias e fatias e fatias. Mas aí eu falei, não, vamos falar de relacionamento de casamento, né? Esse tipo de relacionamento. Então, para a gente falar qual o maior, qual o maior inimigo, primeiro a gente vai falar das coisas que quebram um casamento, tá? Coisas que quebram um casamento, que levam à ruína. Então, essa questão que eu trouxe, então, por que falar de relacionamento? A gente está falando com terapeuta, a gente está falando com pessoas que não são terapeutas aqui, enfim, porque eu sempre quero que vá de encontro primeiro para a pessoa, para ela se olhar. E aí, se é um terapeuta, ele vai olhar isso lá no paciente, ele vai começar a entender lá no paciente também, né? Mas o primeiro momento é justamente com ele. Então, coisas que acabam um casamento, gente, casamento ele não acaba de um dia para o outro. Eu já falei isso em outros momentos, vou falar de novo. Ninguém acorda, tá tudo bem. Tá tudo bem nesse relacionamento, eu e o Richard. Tá tudo bem nesse relacionamento, tá tudo tranquilo. Acordei hoje, quarta-feira, hoje é dia de live, acordei hoje e pensei, eu vou me separar. Eu sei, eu vou me separar hoje. Eu falo, né? Ninguém acorda de um dia para o outro e fala assim, eu vou me separar. Ou trair, por exemplo. Ou trair, por exemplo. Não, sempre um conjunto de coisas que vão acontecendo e que vão minando. Então, quando a gente fala de um maior inimigo, para a gente falar deles, a gente tem que entender coisas que vão minando. E que se não tiver isto no meio, a coisa vai para o brejo. Então, por exemplo, uma das clássicos é quando acaba a confiança, gente. Quando acaba a confiança. Acaba a confiança no outro, ou do outro para você. E é uma reunião de comportamentos que podem levar. Claro, aqui eu estou falando um clássico, tá, gente? Estou falando um clássico. Estou falando de pessoas que estão comuns, que elas não estão adoentadas, porque você já vai adoentado para o relacionamento é uma outra história. Uma pessoa que tem uma falta de confiança imensa por traumas e que levou, ele leva esse pacote lá para dentro. Mas a gente, aqui eu estou falando de uma coisa que fica mais sutil. Porque se esse paciente chega lá, eu vou trabalhar, acabou de casar, não aconteceu nada nesse relacionamento e essa pessoa tá ali, não porque eu desconfio de tudo, não porque a pessoa, se ela faz, não porque eu tenho que ver a carteira, porque eu tenho que ver o celular, porque agora é celular, né? Na minha época não tinha celular, era lá atrás, assim, né? Tinha que ver a carteira, o que tinha na carteira. Não, eu tenho que ver o celular e tal, né? Ai, enfim, e aí essa pessoa já veio com um problema. Então é uma coisa, e aí o pé vai estar já me contando ali, né? Então o pâncreas, pelo menos, vai estar bugado. Então, aí a gente já sabe que é uma outra história, mas tem coisas que eles vão acontecendo no decorrer. Quando a gente tem muita clareza disso, que o que eu vou falar não é coisas que, olha, não sabia disso, mas a reunião dessas coisas, quando você está atendendo alguém, ou primeiro você olha para você, que é para que a gente possa identificar e ajudar esse paciente a ver aquilo que ele já não consegue mais ver. Por exemplo, a falta de confiança. E são coisas minadas com pequenas coisas que podem acontecer no decorrer que vai realmente minar. Inclusive, eu vou falar uma que é muito interessante, que é, por exemplo, casais, coisas que eu vi de começo de atendimento, começo de casamento, começos de casamento, que são coisas assim, o marido, ele tem senha no celular e ele estava acostumado assim, ele casa e ele não passa senha. Isso gera, sim,
No outro, uma desconfiança. Não estou falando aqui que todo mundo tem que dar senha para alguém, não sei o que lá, isso é sempre uma escolha. Estou dando um exemplo, tudo eu gosto de fazer exemplo, tá? E às vezes é um comportamento que para aquela pessoa está natural, e aí o outro vai com muito incisivo em cima, né? Porque você está casado, então você é minha propriedade. E o outro pode recuar, não. Eu já vi, inclusive, casais, olha, lembrei de uma coisa de casais que eles moram juntos, até veio um assim que pintou aqui na minha cabeça, foi um que eu intercedi muito. Eles moravam juntos, já é um casamento, ok? É um casamento, estão na mesma casa, eles já estão cuidando dos filhos, eles estão pagando as dívidas, os carnês, tudo junto, eles estão fazendo tudo junto, que é do casamento, só não assinaram o papel. E a esposa quer muito assinar esse papel. E o marido sempre, não, pra quê? Já tá bom assim. Por quê? Por quê, né? E aí cria uma desconfiança muito grande naquela mulher, né? Porque é uns clássicos que aconteceu aqui, inclusive um casal. E eu ainda falei, numa das vezes para ela, foi assim, é que casar com você é a última carta na manga que ele tem para achar que ele ainda está no controle de alguma coisa. Porque dentro do que a gente estava tratando ali com ela, era uma pessoa extremamente controladora. E dentro do relacionamento, controlando tudo. Eu falei isso para ela. Eu lembro, ela desabou. Ela falou, será? Eu falei, talvez ele nem saiba com consciência disso. Eu falei, mas pense, né? E a gente conversando disso. E no momento, ela conversando, ele acabou dizendo isso para ela, né? É por isso que gerava uma desconfiança muito grande nela e tinha a ver com o próprio comportamento dela, que deixava ele inseguro e ela insegura com ele. Olha como são detalhes, gente, como são detalhes. E quando a gente está falando de um nível de insegurança tão grande quanto essa, a gente vai estar falando de um órgão, tá? A gente vai estar falando da tireoide, problemas sérios ali. Então, isso é uma das coisas aí que pega muito e são detalhes. E quando você olha para o seu paciente, se você está ajudando ele, você já viu, fez esse raio-x no pé dele, essas são as coisas que você consegue ir conduzindo para falar de relacionamento com eles. Cumplicidade, segunda coisa, cumplicidade. É muito interessante como a gente vê casais que acabou a cumplicidade ou ela não foi alimentada. E a gente às vezes percebe, gente, isso até, meu Deus, no próprio consultório, quando acontece do marido ir ou da esposa, a gente já percebe até quando eles estão sentados na recepção. Mas observe vocês, aquele casal que não sentam junto, eles não se tocam, eles não falam da mesma coisa, não tem toque, não tem olhar. Vocês vão ver que casamentos, às vezes, de 20 anos, tem o toque, tem o olhar, tem um jeito de carinhoso de falar, senta do lado, a cumplicidade. Estou falando que é só um sintoma da falta aí da cumplicidade. E casais com dinâmicas tóxicas, que é diferente de pessoas tóxicas. A gente já falou, eu fiz uma live sobre isso, inclusive eu falei muito do narcisista, mas às vezes, gente, nem eu tô falando marido, mulher, tá que eu tô aqui nos clássicos, né? Nem o marido ele não é uma pessoa tóxica, e a esposa também não é uma pessoa tóxica. E aí, terapeuta, você tem que ter um olhar muito, muito interessante de raio-x, porque o terapeuta ele tem que ter um olhar de raio-x, porque às vezes a dinâmica de um casamento, para você está falando assim, fulano provavelmente, que é aquele que não está vindo no consultório, é narcisista, então tem um relacionamento tóxico porque é uma pessoa tóxica. Às vezes não é, tá? Nem o marido, nem a esposa, tá? Tô falando no clássico, né? Pode ser, né? Esposa, esposa, marido, marido. Mas enfim, né? Tô aqui nos clássicos. Então, o que acontece? Não é. Mas o relacionamento é tóxico. É tóxico, mas as pessoas não são. Porque eles entraram numa dinâmica de agressividade na fala, de desdém, de não admiração. Isso é uma das coisas que quebra muito, tá, gente? A falta de admiração no parceiro, na parceira, tá? Falta de admiração acaba, admiração quebra. E aí vai para uns modos de alfinetar.
alfineta o outro, sarcástico com o outro, tá? Tem o sarcasmo embutido. Então, nada que o outro fala tem valor, nada que o outro quer falar é ouvido. Isso é tóxico, gente. É um relacionamento tóxico sem esses duas pessoas serem tóxicas. Então, quando a gente tem um olhar mais com lente de aumento, tá? Que é o terapeuta e o faixa preta, você consegue identificar e ajudar a mostrar que o outro não é tóxico, né? Então, tem algumas coisas, né, que eu falo que também é um outro item muito que acontece em relacionamento, que são as mudanças no decorrer, porque todos nós mudamos com o decorrer, né?